Paz do Senhor Jesus, amadas Déboras. Eu sou Rebenaura, coordenadora do Desperta Débora em Teixeira de Freitas, e hoje eu trago mais um devocional que tem como tema Destemidas para Viver o Propósito. Este tema foi retirado do livro de Esté, no capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Amadas Déboras, este texto ele destaca duas coisas de grande importância aí. A primeira, a providência divina em tempos difíceis. A segunda, o propósito divino no posicionamento estratégico do homem, desafiando o próprio homem a agir com coragem. Este texto, ele nos revela que havia um decreto de morte para o povo judeu. E Mordecai, crendo que o socorro e o livramento viriam de outras partes, ele declarava sua fé em Deus e declarava também que ia proteger aquele povo. Ele sugeriu um motivo providencial para elevar Esté a rainha, justamente naquele momento difícil. Esté, naquele momento, era instrumento de Deus no livramento do povo judeu. E quando Esté soube do clamor de Mordecai, quando soube do motivo amargo daquele clamor, e quando ela tomou ciência de que ela deveria ir ao rei Assuero para reverter o decreto de morte dos judeus, ela fez saber que, mesmo sendo rainha, não poderia agir, pois não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada pelo rei. Mordecai aí, então ele destaca a influência de Esté, mas mesmo destacando a influência, ele estava convencido de que Deus salvaria o povo judeu de algum modo, com Esté ou com outras pessoas. Ele ainda fez Esté saber que se ela não agisse com rapidez, não só os judeus da província morreriam, mas a própria Esté, por ela ser judia. Amadas, Esté não chegou a ser rainha por acaso. Não foi isso, não foi por acaso. Ela foi posicionada por Deus naquele lugar. Porque Deus coloca pessoas em lugares estratégicos. Seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade, seja no palácio, como Esté estava ali, ele coloca as pessoas em lugares estratégicos para realizar a sua vontade. Esté, ela tinha sido colocada no palácio como rainha para ser, naquele momento, o instrumento que Deus usaria para salvar o povo judeu. E ela compreendeu o seu papel. Ela foi corajosa, ela foi destemida para viver o propósito de Deus naquele momento. Ela não confiou na sua beleza, ela não confiou na sua influência. Sabe o que ela fez? Ela buscou o favor de Deus através de jejum e através de oração. Ela se humilhou diante do Senhor e ainda rogou que os judeus fizessem o mesmo.
Sabe por quê, amadas irmãs? Porque ela sabia que somente uma intervenção sobrenatural poderia salvar o seu povo daquele decreto. E isto nos mostra claramente o poder da oração e o poder do jejum. Mostra também que não podemos nos omitir, nem nos acovardar de cumprir o propósito que Deus coloca nas nossas mãos, mesmo nos momentos críticos e nos momentos difíceis. Amadas, nós como Déboras, nós precisamos ser destemidas e ser corajosas para viver o propósito de Deus em nossas vidas. Assim como Esther, nós, Déboras, nós fomos posicionadas por Deus para fazer a diferença nestes dias de hoje, dias difíceis. Deus nos colocou como Débora para um propósito específico, assim como o propósito de Esther. Esther foi colocada ali para salvar os judeus do decreto da morte. E nós, Déboras, nós fomos colocadas neste lugar para salvar os nossos filhos, para orar pelos nossos filhos, filhos biológicos, filhos adotivos, filhos espirituais, e ainda orar pelas nossas famílias. Então, amadas, não fuja do propósito que Deus tem para a sua vida. Nossa posição hoje é estratégia de Deus. Confia em Deus, Ele nunca saiu do controle das nossas vidas. Um grande abraço, amadas, que Deus abençoe a cada uma das Déboras.